Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Participe da campanha Moto na Sorte da UPL, nas lojas Lavoro Norte. Comprou, foi sorteado, levou. Moto na Sorte da UPL Lavoro. No ar, Tempo e Dinheiro, com João Batista Olive. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, de volta com vocês, dessa vez em nossos estúdios do Tempo e Dinheiro aqui em Campinas, rumando para o Cerrado Mineiro. Estamos a caminho de Monte Carmelo, lá no meio da cafeicultura, mas hoje nós temos bons destaques para tempo e também dinheiro. O valor da soja está começando a subir, nós vamos registrar já já. Essa edição vai ter a participação mais assertiva do Sérgio Braga, mostrando os preços. O Vlamir Brandalize vai explicar essa subida dos preços da soja, mas é no tempo que é o nosso destaque. Começam a vir tendências, sinais de chuvas, principalmente para o sul do país. Ainda hoje, os produtores gaúchos, o pessoal do Paraná, Santa Catarina, debaixo de muito calor, a nossa mensagem é que as chuvas estão chegando e chegando logo ali. Temos uma tela do Agrotempo, que tem uma previsão dos próximos 10 dias para o Rio Grande do Sul. Veja o que vai chegar nos próximos dias na divisa do Uruguai com o Rio Grande do Sul. Na verdade, vindo ali pelo Cone Sul, entrando pela Argentina, Uruguaiana vai receber nos próximos dias 147 milímetros de chuva. Ali na divisa com o Uruguai, a cidade de Rivera, 176 milímetros. Bagé, 100 milímetros, é uma previsão para os próximos 10 dias. Mas a mudança acontece na virada da semana. De onde vem isso? Claro, vem da Argentina. Temos a previsão de hoje, lá de Buenos Aires. Veja que aquele calorão que estavam temendo que fosse acontecer, está sumindo. Veja as previsões aí da Argentina, hoje 36 graus, amanhã 38. Quinta-feira já tem chuvas, né? E o calor desce para 33 graus lá em Buenos Aires. Sexta-feira 31 e sábado, chuvão, está previsto para sábado lá na Argentina, 31 graus. Portanto, as chuvas voltaram e também o calor está se dissipando. Vamos ver em tempo real como é que estão as chuvas nesse momento. É a tela do satélite NOAA, do Serviço Norte-Americano de Previsão, mostrando as chuvas lá na Argentina, no norte da Argentina, muita chuva nesse instante, se espalhando ali pelo Paraguai, pelo Brasil, ali por Santa Catarina. Tem umas chuvas passando pelo Paraná. Está manchado, claro, não está espalhado a chuva, é uma chuva manchada também sobre São Paulo, Minas Gerais. É o que nós estamos vendo também chovendo até lá no Maranhão, no Piauí, além, claro, lá na Amazônia, perto de Roraima, enfim, vários pontos de chuvas nesse instante no nosso país. Mais à frente nós vamos mostrar para vocês que elas vão entrar com mais força, porque esse é o nosso assunto, tempo e dinheiro. E um outro assunto, nosso destaque nesta edição, são os protestos dos agricultores lá na Europa, hoje com adesão maciça dos produtores da Espanha. Os espanhóis entraram na luta, as estradas na Espanha estão sendo paralisadas, as cidades maiores, Madrid já está recebendo a presença dos tratores, dos agricultores da Espanha. Isso está fazendo, é a nossa manchete, que a União Europeia, a Comissão Europeia, resolveu dar um passo atrás e está suspendendo o plano para restringir o uso de agrotóxicos defensivos na agricultura. E também eles estão recuando sobre a emissão de gases. Então, 2 pontos que a União Europeia já recuou depois dos protestos. Falta o principal protesto dos agricultores europeus, tirar o julgo dos ambientalistas sobre a produção agrícola, né? Colocando como exemplo a Holanda. Eles querem que os agricultores holandeses, depois que eles venceram a batalha contra o mar, eles recuem na produção de alimentos. Isso não deu certo e não vai dar certo. É um exemplo para o Brasil? Vamos discutir nesta edição de Tempo e Dinheiro. Então, a nossa mensagem de sempre: o Brasil vencerá e nós temos a certeza disso. Essa é a nossa mensagem.
nossa esperança é a nossa certeza. Dito isso, vamos em frente, Gleidson, Ricardo, com mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, sejam todos bem-vindos a essa edição do Tempo e Dinheiro, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024, e já vamos aos destaques dos especialistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, João Batista, depois de vários dias, semanas, só dando notícia ruim, trágica do mercado em queda, o mercado hoje tem notícia boa, parou de cair no balcão, prêmios melhoraram, hein? Quem diria, hein, Joãozinho? Mercado de Chicago também no serrote, tentando uma leve alta aí, buscando os 12 dólares. Será que vai continuar? Já vamos comentar aí. Nesse dia, nessa terça-feira tá positiva. Passamos aí algumas semanas aí com as quinta-feiras negras, agora estamos com a terça-feira positiva. Já vamos comentar tudo isso aí no Tempo e Dinheiro. Até o milho melhorou um pouco nos portos aí, Joãozinho. Até daqui a pouco. Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. 28 graus, céu parcialmente encoberto aqui em São Paulo. Temperaturas aí, como eu disse, bem na faixa dos 28 graus. Agora, temperaturas amenas e até mesmo frias, por dizer assim, quando a gente fala sobre o mercado, expectativa pelo menos do consumo de carne no comércio varejista ao longo dessa primeira semana. Mesmo que o comércio varejista tenha um escoamento de carne ao longo desses primeiros dias de fevereiro, o mercado não vê com uma expectativa muito grande ao reflexo desse consumo nos preços da arroba do boi gordo, já que as cotações ainda seguem pressionadas, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. O mercado futuro sinaliza exatamente isso. Daqui a pouquinho, sobre o mercado físico, a gente vai falar sobre o mercado com o Iberville Neto, mas vamos dar uma conferida o que acontece primeiro lá na B3, com as cotações todas elas em queda, João Batista. Fevereiro, 238,85, queda de 0,87%. O março, 233,95, 0,70 de queda. Abril, 231,30, 0,62 de queda. O maio, 231,40, uma queda de 1,15%. Ontem, o indicador abaixo dos 240, referência de São Paulo, 239,70, recuou 0,21%. Mas daqui a pouquinho, quando falarmos sobre as notícias da pecuária, eu trago tanto as informações do mercado físico, a apuração feita pela Scott Consultoria, quanto o comentário do Iberville Neto a respeito do mercado do boi gordo. Mas vamos em frente, João Batista. Eu vou aproveitar por aqui e emendar no boi gordo as cotações em tempo real. Nós vamos acompanhar o que acontece no mercado internacional nesse momento. A soja segue aos 11 dólares 99,50. A variação é positiva de 0,29% em Chicago. O milho recua a 4 dólares 39,12, a queda de 0,88%. O trigo negociado a 5 dólares mais 9, 5 dólares 90 mais 12, uma queda de 0,15%. Do outro lado, Nova York tem o café a 187,07, uma queda de 1,29%, ampliando essa queda agora na variação. O açúcar recua 0,72% a 23,36%. O algodão, 87,19, alta de 0,17%. O petróleo, WTI, negociado em Nova York a 73 dólares e 22 o barril, a variação positiva de 0,60%. Tem o ouro a 2.051 dólares, ou agora 2.052 dólares por onça Troy, tem uma variação positiva de 0,45%. Vamos dar uma olhadinha, Gleidson, na cotação em tempo real do março, que está lá na Bolsa de Chicago nesse momento. Inclusive descolou, né, Gleidson? 12 dólares mais 2,38, sobe 0,53% nesse momento. Oscilando do lado positivo a soja. Daqui a pouquinho o Brandalize comenta a respeito do mercado da soja que está acontecendo nesta terça-feira. Vamos também aos vencimentos da soja na Bolsa de Chicago. Todas as posições aí estão. Naquele tempo real tinha um delay, mas está aí. O março batendo agora os 12 dólares e 75. Boa notícia essa, Brandalize. Será?
O maio a 12 dólares mais 10, 5,25 de alta. O julho a 12 dólares 19,50, 5,25 de alta. O agosto a 12 dólares mais 9,50, todas as posições. Então, na casa dos 12 dólares na Bolsa de Chicago, sobe a soja na Bolsa de Chicago nesse momento. Bom, nós temos, por outro lado, o dólar, que está de olho principalmente na ata do FED, na ata do Copom, Comitê de Política Monetária aqui do Banco Central. As expectativas do mercado em relação à própria economia, está aí a R$ 4,95,65, chegou a abrir negociações em alta, inverteu mão, agora recua 0,58% a R$ 4,95,65. 0,58 de queda. E o índice Bovespa, Gleidson, como é que está? Batendo aí, portanto, 130 mil pontos. Dólar cai, índice Bovespa sobe 1,95%, uma estilingada hoje para o índice Bovespa aos 130.079 pontos. Nesse momento, portanto, às 12 horas mais 44 minutos. E às 12 horas e 44 minutos, nós voltamos agora com o João Batista Olive para saber quais foram ou quais são as principais manchetes de hoje dos jornais pelo Brasil afora. Quais são elas, João Batista, os destaques, manchetes de hoje? Muito bem, Sérgio. As manchetes de hoje, vamos começar com a informação da Fundação Getúlio Vargas, publicada na Investing, dizendo que as mensalidades escolares e os alimentos é que pressionam a inflação agora no mês de janeiro. Então o levantamento mostrou, claro, os alimentos lá na gôndola subindo de preço e, mais juntamente com isso, as mensalidades escolares pressionando a inflação, portanto. A Folha dá a informação de que após boa fase de preços aos produtores, agora a agricultura perde renda. Em compensação, o consumidor urbano está pagando menos por alimentos. Portanto, os agricultores brasileiros, nesse momento, estão sozinhos na batalha pela sobrevivência. Diz o Mauro Zafalon, que foi o autor dessa reportagem, que o arroz e feijão são dos poucos produtos com tendência de aumento. Portanto, os demais produtos, principalmente a soja, o milho, estão em queda e a gente percebe isso nas gôndolas. E renovo a minha colocação. Os agricultores estão sozinhos nessa luta neste momento. Terceira manchete. O TCU, Tribunal de Contas da União, está indicando que só nesse governo a Petrobras já está com um prejuízo de 500 milhões em contratos. É a informação que o próprio Tribunal de Contas da União está apontando. Outra informação que uma notícia já conhecida, que a Turquia e também o Brasil viraram os principais importadores de produtos petrolíferos da Rússia em 2023, principalmente o diesel. O nosso diesel, nós estamos rodando com diesel da Rússia, ok. E também estamos alimentando a Rússia, né, assegurando a Rússia dinheiro para eles continuar a guerra com a Ucrânia. Muito que bem, próxima manchete. Contas externas do Brasil, diz a Revista Oeste, tem déficit de 28,6 bilhões em 2023. Nós estávamos com superávit, fechamos o ano com 28,6 bilhões de reais em déficit, porque o governo gasta mais, né? E tenta arrecadar mais, mas a economia está parando, então nós estamos entrando no vermelho mais uma vez. Voltamos para o vermelho. E agora a política. Vamos falar de que o ministro Toffoli, lá do STF, está colocando o Brasil numa posição de escárnio, de vergonha internacional, porque ele dobrou a aposta, quer dizer, continua insistindo a isentar os corruptos da Lava Jato de pagarem as multas, e esse escândalo está tomando conta da mídia internacional para nossa vergonha mais uma vez. E no Estadão, a jornalista Dora Kramer, que fez o L, está se incomodadíssima com a posição do Toffoli, dizendo que os coniventes estão em silêncio, e, portanto, se estão em silêncio, são coniventes. É um alerta para a mídia tradicional, a mídia de esquerda, que fez o L, de sair dessa posição envergonhada e de ser conivente com o Toffoli. Diz a Dora Kramer que executivo e judiciário olham inertes a anulação de ilícitos expostos em excesso de provas, ou seja, a corrupção foi comprovada, os criminosos, os corruptos confessaram o crime e agora o Toffoli está gostosamente liberando esses corruptos de pagarem as suas multas, uma vergonha internacional inaceitável. De outra parte, a Jovem Pan diz que a Marinha do Brasil está assumindo a força-tarefa no combate contra os piratas UTIS lá no Mar Vermelho. E, voltando aqui para a Gazeta do Povo,
Outra notícia internacional, essa é dura, hein? Depois de eliminar adversários, Maduro agora busca acelerar eleições na Venezuela. É um ditador cara de pau, para não dizer o mínimo, do senhor Maduro, né, o ditador da Venezuela. E a grande notícia da política foi ontem a manifestação de Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, que deu um recado duro ao governo, cobrando acordos firmados e dizendo que o orçamento não é do Executivo, mas de toda a sociedade e, portanto, também do Congresso. Ficou uma saia justíssima ontem o discurso de Arthur Lira dizendo que, para o Lula, que acordos firmados têm que ser cumpridos, a palavra tem que ser validada. Teremos desdobramentos sérios na política. E, por fim, Sérgio, eu quero voltar à questão internacional, onde os agricultores que estão paralisando as estradas e atividades lá na Europa, principalmente na Alemanha, na França, na Itália, enfim, vários países da Europa, eles tiveram uma vitória importante ontem. A manchete está dizendo que a União Europeia recua sobre emissão de gases na agricultura após ondas de protesto. É o primeiro recuo da União Europeia para evitar a paralisação da produção de alimentos, mas a grande briga dos produtores europeus é contra os ambientalistas que querem impedir o avanço da produção de alimentos. Talvez eles queiram que tanto os europeus quanto quem se abastece com os alimentos produzidos pelos agricultores da União Europeia paguem mais caro ou passem fome. Inaceitável essa posição. Sérgio, eu volto com você. Bom, vamos aproveitar então, João Batista, direto para as notícias, os destaques dos hortifrutis. Eu vou trazer as informações do que acontece com os preços nesta terça-feira. Vamos lá, notícias dos hortifrutis. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. João Batista e amigos do Tempo e Dinheiro, como sempre, a apuração feita pelo CPEA, oferecimento da LS Tractor, nós temos os preços do leite pagos ao produtor nesse último levantamento. O leite aqui em São Paulo a R$ 2,14 mais 9. A batata Asterix especial R$ 140 em Belo Horizonte. Ovo vermelho, a caixa de 30 dúzias na Grande São Paulo a R$ 180,77. Tomate a R$ 160 no Rio de Janeiro. Banana nanica a R$ 2,42 em Bom Jesus da Lapa. Bom, como sempre a gente tem destaques da LS Tractor, mas vamos falar sobre um destaque que todos os dias está conosco aqui, o trabalho feito pelo Maílson Antunes Pereira, que utiliza na pulverização, no trato, no dia a dia, no manejo, né, da cafeicultura lá em Araguari, as máquinas, um trator da LS Tractor. Olha só que agilidade do Maílson com o trator da LS Tractor. Solta aí, Gleidson. E vamos adubar café, João Batista. Vamos ver se nós vai dar sorte de tarde de ganhar uma chuva. O tempo tá bonito hoje. Vamos ver o que vai dar até de tarde. Tá aí, portanto, o destaque da LS Tractor na experiência, no dia a dia de quem utiliza os equipamentos, como o próprio Maílson, lá em Araguari, Minas Gerais. Portanto, mais um dia de LS Tractor conosco aqui nas notícias dos hortifrutis. Bom, Gleidson, vamos aproveitar, né? Eu estava falando sobre a previsão do tempo aqui em São Paulo. João Batista, 28 graus, né? O céu está bem encoberto. Daqui a pouquinho, pode ser que no finalzinho da tarde a gente tenha uma chuva aí para poder amenizar um pouquinho a situação, como tem sido uma constante todos os finalzinhos de tarde aqui em São Paulo. Esse carnaval vai ter chuva, né? Mas como é que fica a previsão do tempo? Vamos lá, vamos acompanhar a previsão do tempo com o João Batista Olive. Vamos lá, Gleidson. Muito bem, a gente começa com a informação que veio da Folha de São Paulo, dizendo que lá no sul do país está atuando um anticiclone. Então, mais um anticiclone, mas que mantém o clima de verão na maior parte do país. Tem um anticiclone lá embaixo, com muito calor agora, mas com pancadas de chuvas em várias regiões do país. Como exemplo, vamos pegar o Paraná. Ontem, à tarde, deu uma pancada muito boa de chuvas lá em Palotina, no oeste do Paraná. Veja aí.
Chuva com pouco de vento. Chuva e chuva, deve ter subido uns 15, 20 milímetros e continua chovendo. Tá chovendo e não, Delay? Que boa água, hein? Que beleza de chuva. Olha, Santa Catarina também teve lugares, regiões que recebeu também torós de água. Foi o caso de Clevelândia, lá em Santa Catarina. Veja que chuvão. Vamos voltar para o Paraná, vamos para o norte do Paraná, ali perto de Londrina, Borrasópolis. O seu Joaquim Pinheiro Filho registrou para a gente a chuva passando pelo norte do Paraná. Veja que maravilha. Olha que beleza. Deus está nos abençoando com uma chuvinha. Segunda-feira, dia 5 de fevereiro, quase 2 horas da tarde. Olha que bênção. Graças a Deus. Boa tarde a todos aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vai ser assim, vai ser chuvas de manga, chuvas muito divididas, né? Não é uma chuva parelha ainda, mas ela está chegando muito dividida. Vamos subir, vamos para o Mato Grosso, vamos lá para Boa Esperança do Norte, onde o nosso repórter, o Moacir Guarnieri, lá no norte do Mato Grosso, informa que essa noite eles receberam mais uma boa chuva de 38 milímetros. Veja aí o pluviômetro em Boa Esperança do Norte, fica acima de Sorriso. O Mato Grosso recebendo boas chuvas nesse momento. Aí abre o tempo, dá para colher, dá para plantar. Tá legal, o tempo melhorou, né? Tá no padrão do Mato Grosso nesse instante. Vamos ver as chuvas em tempo real. Vamos ao satélite da NOAA, mostrando que temos uma grande frente no norte da Argentina, não é? E com umidade passando pelo estado de São Paulo, chuvas ali em Minas Gerais, no centro de Minas Gerais, também no leste de Minas Gerais e oeste, né? E também no Mato Grosso do Sul, né, uma curva de chuvas, mas não está parelha ainda. A chuva está muito manchada, mas nós vamos ver agora, com o auxílio do Programa Cosmos do Instituto Nacional de Meteorologia, como fica o tempo para os próximos 7 dias, a partir de amanhã, quarta-feira, dia 7. Roda aí, Gleidson. Quarta-feira, o tempo está mais chuvoso lá em Minas Gerais, tem chuvas também no Mato Grosso, uma frente chegando ali no Uruguai na quinta-feira, 8. Agora, sexta-feira, a frente fica forte, mas não entra ainda no Rio Grande do Sul, enquanto que lá em cima, no Tocantins, no Goiás, muita chuva no sábado. E olha o que vai acontecer no domingo. Aí é o Mato Grosso que vai receber muita chuva no domingo, né? As chuvas se espalham de forma geral no sudeste brasileiro, é o que nós temos até a próxima terça-feira, dia 13. Então, do dia 7, quarta-feira, que é amanhã, até a próxima terça-feira, são essas informações de chuvas. Elas vão se espalhar, não são grandes frentes que nós estávamos acostumados a ver, mas elas vão se espalhar. Continuaremos até o dia 13 com chuvas manchadas. Vamos ver de novo a partir de amanhã, quarta-feira, dia 7, pode rodar, Gleidson. Olha, veja o centro do Brasil que está coberto, mais chuvas no leste, ali do Espírito Santo, Minas Gerais, e as chuvas no dia 8, quinta-feira, elas ficam fortes em Minas, mas tem chuvas também no Pará, muita chuva em Brasília, muita chuva em Goiás na quinta-feira. Olha o Tocantins recebendo muita chuva na sexta-feira, no sábado, e no domingo o Mato Grosso fica com chuvas muito fortes no leste, no centro do Mato Grosso, e o Brasil Central, de forma geral, todas cobertas no Pará, e também a frente chegando no Rio Grande do Sul. Na terça-feira, uma nova frente que vai aliviar e afastar de vez o calor no Rio Grande do Sul. Nós já temos essa confirmação
mostramos na abertura do programa, em cima da meteorologia de Buenos Aires, ou seja, as frentes estão vindo lá do sul, subindo para irrigar a agricultura, afastar o calor principalmente. Vocês estão acompanhando aí a previsão do tempo para Buenos Aires, né? Terça-feira hoje, 26 graus, né? Máxima de 36, amanhã máxima de 38, na quinta-feira a primeira chuva. E a temperatura desce para 33 graus. Tem 40% de possibilidade de chuvas na quinta-feira, na sexta 31 graus, no sábado 70% de chuvas. Portanto, é essa chuva que dá para a gente contar também que ela venha, que vai subir para o Rio Grande do Sul. Então, no sábado 31 graus, domingo também 30 e vai caindo a meteorologia, vai diminuindo o calor, vai se dissipando aquele temor de fim do mundo, né? Que estavam dizendo, meu Deus, vai ter mais um domo de calor. Nada, tudo dentro da normalidade, as chuvas vão chegar, é verão, por isso que está quente. E agora eu quero mostrar para vocês também o que vai acontecer na fronteira do Rio Grande do Sul, na fronteira oeste. Essa é uma previsão para os próximos 10 dias. Você vê lá de cima, o Chapecó vai receber 23 milímetros de chuvas, Passo Fundo 20 milímetros, Santa Maria 30, Porto Alegre 28, mas olha na divisa com o Uruguai, dentro desses 10 dias, Rivera 176 milímetros, Bagé 100 milímetros, Uruguaiana 147 milímetros, é a previsão para os próximos 10 dias que nós estamos mostrando aí para espantar o calor e o sufoco, né, e o desespero dos produtores gaúchos. Será que a soja e o milho aguentam esses 10 dias? Aguenta, claro que vai ter perda de produtividade, mas vai dar para, enfim, voltar a ter tempo bom com chuvas no Rio Grande do Sul. Quero mostrar para vocês como é que fica aquela previsão americana do Forecast para 15 dias. Ó, do dia de ontem, do dia 5 ao dia 13, essa é a configuração do clima para esse período, 5 a 13, ok? Olha o centro do Brasil, muita chuva, vermelho de chuva, do dia 5 ao dia 13. Próxima tela, do dia 13 a 21. Aí é muita chuva no Paraná. Olha como é que são as coisas. Dá uma aliviada no centro do Brasil, vai ter muita chuva lá no Maranhão, vai ter muita chuva no oeste, lá em Rondônia, no Acre, na Bolívia, vocês estão vendo. E muita chuva também no Paraná. Olha ali a divisa ali com o Paraguai, ali em Palotina, em Cascavel, muita chuva, portanto, do dia 13 a 21. Para confirmar, vamos para outro modelo, para outro centro de previsão, vamos para o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o CPTEC. Eu separei 2 semanas, de hoje, aliás, de amanhã, dia 7, até o dia 13, como uma espécie de uma confirmação. As chuvas vão estar lá em Minas Gerais, vão estar na Bahia, vão estar no Goiás, no Tocantins, e pouca chuva no Paraná, mas já começa a diminuir o calorão. É isso que mostra, e mostra também as chuvas voltando para a Argentina. O Mato Grosso recebendo também boas chuvas nesse período, 7 a 13. E como confirmação, do dia 14 a 20, aí as chuvas se espalham novamente, desde o Uruguai, desde a Argentina, passando pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, o sul do Paraguai, Mato Grosso do Sul, Mato Grossão, Goiás, vai até lá em cima, até no Maranhão, do dia 14 a 20 de fevereiro. Olha, quero reforçar as informações do meteorologista Luiz Carlos Molion. Ele disse que essa segunda quinzena de fevereiro teremos muita chuva, conforme acabamos de mostrar. O março, porém, teremos veranicos. Novamente, as chuvas vão cortar no março. Porém, abril e maio, muita chuva novamente sobre o Brasil, porque há a mudança do Laninha, do El Ninho para Laninha. Então, contem com chuvas em abril e maio, e depois em junho começa a fase das geadas e das friagens sobre o Brasil. Muita atenção e nós vamos acompanhar. Muito bem, olha, para completar essas informações de meteorologia, eu quero voltar a falar de um problema que é trazido pela umidade. O problema chama-se ferrugem. Ele está presente principalmente no sul do país, e o fitopatologista, o Dr. Lucas Navarini, nos mandou um vídeo de alerta para os produtores. O pessoal se assustou e voltou a aplicar com muita intensidade, só que alguns produtos estão provocando fitos pelo exagero das aplicações. E o Dr. Lucas Navarini faz uma recomendação pontual, assertiva, no alvo. Veja o vídeo do Dr. Lucas Navarini sobre fito na ferrugem. Isso é um dos casos que nós vimos alertando, para não cometer exageros. O que nós temos agora é o pior cenário que eu, na minha carreira, já observei.
Nós temos uma lavoura com fito de triazóis, com ferrugem, aqui nas folhas que ainda estão verdes, muita ferrugem, até se puder dar um zoom aqui. Deu bem? Muita ferrugem e principalmente se abaixar aqui, vocês vão ver, ó, a soja já sofrendo com a falta de água. Então nós temos 3 coisas juntas que não estão relacionadas e estão ferrando com essa soja aqui, né? Uma soja que a ferrugem pegou forte, a aplicação veio atrasada, tentou montar muito mistura de triazol, deu muita fito e aliado agora ainda esse estresse hídrico prejudicando ainda mais o resultado dessas lavouras. A recomendação que eu faço para vocês, pessoal, é evitem misturar os curativos. Nessas situações de emergência, o que mais resolve como extintor de incêndio é o protetor multissítio. As nossas ferramentas é o proteoconazol, tebuconazol e a morfolina. Proteoconazol já usamos, está sob risco de ser repetido agora. Rotacionar com tebuco e depois morfolina. Use uma aplicação com tebuconazol, depois uma aplicação com morfolina. Evite misturá-los, porque senão você vai agravar ainda mais o estado de saúde da planta. Afinal, fito também é uma doença, só que abiótica. E separando as aplicações no intervalo correto com protetor, você vai conseguir fazer o manejo da ferrugem que está terrível esse ano. Muito bem, na verdade a utilização dos multissítios é a principal recomendação do Dr. Lucas Navarini. Preste atenção, não vamos perder a safra nesse momento de crise, de clima, muita ferrugem. Vamos seguir as recomendações dos especialistas que já provaram a eficiência dessas recomendações. Obrigado ao Dr. Lucas Navarini. Amanhã a gente vai trazer uma outra recomendação do Dr. Lucas sobre ferrugem e assim a gente vai em frente. Rápido intervalo e na sequência o Sérgio Braga vai atualizar os preços da soja e vamos trazer a análise de Vlamir Brandalize. É um instante só, a gente volta já. Em frente. A 8ª edição da Farm Show está chegando. Produtores, expositores, comunidade, crianças, fornecedores. Durante 4 dias, todos nós estaremos juntos, reunidos para potencializar a produção com tecnologia, oferecendo o melhor na maior feira do agronegócio de Mato Grosso. Prepare-se para a 8ª edição da Farm Show, potencializando a produção com tecnologia. Lavoro apresenta Aptur em ação. Vejam como os fungos do bem agem na planta. Os fungos do bem controlam os insetos e protegem a lavoura para safras vindouras. Essa é a ação do Aptur, da agrobiológica. O Aptur controla a mosca branca em todas as culturas e ainda protege as lavouras contra a cigarrinha no milho, de uma maneira eficiente, sustentável e biológica. Conte com o Aptur no manejo integrado das pragas e garanta vantagens econômicas em sua lavoura. Aptur, um produto exclusivo da agrobiológica. Aptur você encontra nas lojas Lavoro. Você já conhece os hortifruti-tratores da LS Tractor? Eles têm diferenciais técnicos para o melhor do cultivo de hortifruti, com benefícios como economia de combustível e melhor relação de velocidade e força, mais agilidade para o seu trator, construção de canteiros mais altos, porte ideal para operar em áreas restritas e cabine pressurizada e climatizada de fábrica. Hortifruticultor, esse LS Tractor foi feito para você. Bom, agora são 13 horas mais 7 minutos pelo horário de Brasília, de volta com essa edição do Tempo e Dinheiro. Antes de falarmos com Vlamir Brandalize para saber o que está acontecendo com o mercado de soja, milho, trigo nesta terça-feira, vamos atualizar, Gleidson, os preços do café. Cotações lá na Bolsa de Nova York que recuam nesse momento aos 186,95. O março cai 1,35%. O maio a 183,95 tem queda de 1,47%. Julho a 183,20 recua 1,40%.
O setembro tem queda de 1,37% aos 183,25 cents de dólar por libra-peso. Café em Nova York recua, lá na B3, a saca em dólares a 231 dólares e 50. Por março, tem uma queda de 0,92%. Bom, agora de Nova York e da B3, nós vamos a Chicago. Vamos conferir as cotações da Bolsa de Chicago. Para soja, tudo no verdinho hoje. O Vlamir vai comentar o que está acontecendo no mercado nesta terça-feira. Está aí o março, soja em Chicago aos 12 dólares mais 50, alta de 4,25. O maio a 12 dólares mais 9,50, 4,75 de alta. O julho a 12 dólares 18,50, 4,25 de alta. Agosto a 12 dólares mais 8,25, 3,75 de alta. Consequentemente, lá na B3, negociações também apresentando variação positiva, sacas em dólares, o março a 26 dólares e 52, a B3 sobe 0,42%, o maio a 26,63, alta de 0,19%, o julho aí parado, sem negociações. Portanto, vamos agora às notícias da soja, vamos saber os detalhes com Vlamir Brandalize. Notícias da soja. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Boa tarde, Brandalize, tudo bem? Em Curitiba, de volta ao posto. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Estamos aí em Curitiba. Tempo quente, vai chover à tarde, Sérgio, por aqui. Mercadão positivo hoje, hein, Sérgio? Hoje... Pois é. Soja acima dos 12, né? Em Chicago, o que está acontecendo? Olha, Sérgio, ela está com movimento técnico, né? Ela tentou ir para baixo, tentou achar o fundo do poço. Provavelmente ainda não bateu efetivamente, mas agora está mostrando mais interesse de compra, Sérgio, porque começou a entrar fundamentos também na jogada aí. Hoje, muita gente comentando ali em Chicago que a safra brasileira dificilmente chega a 150 milhões de toneladas. Agora já se fala abaixo de 150 milhões de toneladas. Muita gente comentando em 145, 147 milhões. Então, isso vem trazendo um apelo levemente positivo. E outro fator é que a Argentina já está completando 2 semanas de calor e seca, e mesmo com previsão de chuva agora na quinta-feira em diante, ela já tem indicativo que tem perda, ela perdeu qualidade de lavoura. Então hoje já se comenta que a Argentina talvez possa ter perdido pelo menos 2 milhões de toneladas no potencial produtivo. Daí você tira mais 2, 3 milhões de toneladas do Brasil, são 5 milhões. Então o mercado começou a olhar por esse lado, Sérgio. Então tem esse fundamento, que é a oferta menor, e também tem o fator aí que o mercado já apostou tudo na baixa, não conseguiu ir muito mais fundo. E tem um fator que também começou a pesar, que não está tendo muita pressão de venda de físico brasileiro, novos negócios. O produtor brasileiro está lento de negócio. Isso acabou ajudando até os prêmios, não só Chicago, como também os prêmios, Sérgio. Bom, nós temos essa semana o USDA, será que ele vai trazer esses números agora com essa queda prevista para a soja aqui na América do Sul? Também tem o feriadão na próxima semana na China. Isso tudo não pode estar influenciando no mercado como um todo, na Bolsa de Chicago também? Esse movimento técnico? Isso aí. O mercado está começando a querer especular em cima do que o USDA vai trazer aí para os números brasileiros, né? A aposta é certa que vai reduzir a safra brasileira, né? Porque o USDA trouxe no mês passado 157 milhões de toneladas. Está muito longe, né? Está muito grande, né, esse número. Também na Argentina, né? Ele trouxe aí a Argentina com números aí de 50, agora há uma expectativa que possa até reduzir um pouco. Então tem USDA com oferta e demanda, e o feriado chinês começa no sábado, Sérgio, ele já está no script, então todo mundo sabe, a China está comprando pouco ou nada, nesse momento ela é muito lenta. Mas o fator relatório do USDA aí também é um fator aí que o pessoal acaba se protegendo e vendo que o lado de baixo não teve muito espaço, e como não está tendo muita pressão de venda nova, nem do Brasil, nem da Argentina, nem do Paraguai, todo mundo segurando, e o produtor americano indefinido, né?
Na próxima semana tem o Outlook Forum também, Sérgio. Então, é aquela indefinição. Será que vai ter área igual, área maior, área menor? Começam as especulações. As especulações servem para puxar para cima e para baixo, né? E hoje é o dia de puxar para cima. Bom, a especulação maior está com relação ao clima na Argentina mesmo, né? Porque ainda continua quente lá, de alguma forma pode amenizar a situação um pouco com algumas chuvas previstas, diminuir um pouquinho a temperatura, mas mesmo assim a safra não se recupera, mesmo que venha uma chuva lá nas lavouras argentinas, não, Vlamir? Olha, Sérgio, um pouco de perda já tem, né? Então esse clima de 2 semanas com calor extremo que nem estava lá, além de estar seco, ele certamente causa, né? Porque eles têm, grande parte da lavoura está em florescimento, então aborta a flor, aborta caninguetinho. Por isso que hoje se comenta, talvez a safra argentina já tenha perdido pelo menos 2 milhões de toneladas de potencial produtivo. Isso perdendo aqui, perdendo lá, ele vai refletir depois numa oferta menor, né, Sérgio? Isso que é o importante. Nem a demanda certamente vai seguir aquecida, né? Os chineses, depois do ano novo lunar, devem voltar para as compras e comprar soja barata, como ela está bem barata hoje, né? Perto desses $12. É uma soja muito barata. Então, para o consumidor aí, o chinês deve voltar com as compras e o mercado também começa a se proteger para isso, né? Bom, e de alguma forma os preços aqui deram uma reagida ligeiramente com essa alta na Bolsa de Chicago. Tem negócios ocorrendo, não tem? Porque poderia refletir no mercado de balcão, o mercado físico também. Está refletindo ou não? Olha, no balcão ainda não. E talvez à tarde no balcão pague R$1 a mais, né, do que estava pela manhã. Só para dar uma ideia, hoje balcão gaúcho, Sérgio, ele começa com 111 e vai até 114. Na realidade, ele teve uma leve correção positiva ali no mercado gaúcho, porque ontem ele começava com 110 e ia até 113. Hoje ele está 111 a 114. Então, vamos dizer assim, a média ele subiu R$1 e pode que suba um pouquinho mais agora à tarde. O restante do balcão aí no sul e sudeste, ontem ele pagava 95 a 107, 108 no máximo. Hoje ele já é 96, 97 no mínimo e 108, 109 na máxima. Aí que a máxima é ali na região de Ponta Grossa, aqui no Paraná. Então houve uma reação pequena no balcão, sim, na média, vamos dizer assim, R$1 a mais. E também temos uma reação nos portos. Nos portos até a reação foi maior, a reação nos portos aí perto de R$2. Porque nós tivemos leve melhoria, né, que está tendo lá em Chicago, mas o mais importante é que os prêmios melhoraram bastante. Então, pressionando o mercado de lotes. No mercado de lotes, Sérgio, o Porto de Paranaguá, ontem ele começava com 120 no spot e no curto. Hoje, aliás, começava com 118, hoje é 120 no spot. Então ele subiu R$2. Ontem ele pagava 126,50 no julho. Hoje ele está com 128, chance de 128,5 agora à tarde. O Porto do Rio Grande, ontem ele começou como estava trabalhando 119 no spot curto, né, no abril deles. Hoje ele paga 121. E o julho ontem era 128, hoje é 129. Também, na média, R$1 a mais aí no futuro. E mercado comprador, e poucos vendedores, certo? Tem saído negócio? Tem, mas são poucos os negócios. Muito menos do que seria o normal para essa época. É uma época que, normalmente, Sérgio, as negociações médias nesse mês de fevereiro, vamos dizer assim, ele giraria aí perto de umas 300 a 500 mil toneladas por dia. E nós estamos vendo aí 300 a 500 mil toneladas por semana. Então, o ritmo dos negócios está bem menor do que historicamente. Justamente porque o produtor está retraído, né? Isso acaba ajudando um pouco, né, em Chicago também, porque não está tendo pressão de oferta além da demanda. E o mercado, como ele é comprador, ele deu uma melhorada até nos prêmios, Sérgio, porque ele segue, né, hoje, por exemplo, terça-feira, tem mais compradores do que vendedores aí nos portos. Por isso que o prêmio melhorou. Bom, falando sobre prêmio, exatamente essa melhora reflete de que forma nos preços, na composição desses preços? Vamos lá, prêmios, vamos pegar pelo prêmio fevereiro. O prêmio fevereiro, hoje ele está com menos 80 do vendedor e menos 100 do comprador. Ontem o comprador falava em menos 130, só para dar uma ideia. O março, hoje é menos 90 do vendedor, menos 100, veja que está bem pertinho. Ontem o comprador ele queria pagar menos 110. O abril, menos 70 com menos 90, ontem o comprador pagava menos 100.
O maio, menos 50 com menos 70, ele está em média 10 pontos melhor. O junho, menos 20 com menos 60, ontem era menos 40 com menos 70. Julho, menos 10 com menos 45, ou seja, já está bem perto da estabilidade ou do prêmio zero ali no julho. Ele estava aí na faixa de 20, 30 negativos aí do vendedor. Hoje, o agosto tem vendedor no 40 positivo e o comprador no 10 negativo. Note-se aí que teve uma evolução boa nos prêmios, na média 10, 15 pontos melhorado, isso que está dando esse fôlego no interno aí, sinalizando que temos menos pressão de venda do que efetivamente o comprador quer levar, né, Sérgio? Isso é bom nesse momento, porque nós vimos numa fase de pressão negativa nos prêmios, e quando chegar o pico da oferta aí, depois do dia 20 de fevereiro, que nós vamos estar entrando no pico da colheita, que normalmente os prêmios caem muito, se a gente já entrasse ali com o prêmio 130, 120, certamente, rapidamente, ia passar para 150, 170, ou até perto de 200 negativos. E o prêmio hoje máximo do comprador é menos 100, e os negócios estão saindo todos abaixo de menos 100, ou seja, está numa condição melhorada. Isso é positivo para o mercado nesse momento, que a colheita vai ganhar ritmo aí, Sérgio. Bom, e de alguma forma, exatamente nesse sentido, né? Muita gente aqui mostrando, falando, né, no chat que a situação no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até mesmo no oeste de São Paulo, está muito complicada, né? Há alguns dias, 2 semanas sem chuva, produtividade recuando, caindo muito em algumas regiões. Não é à toa que esse relatório deve trazer esses números bem abaixo da expectativa anterior, né? Derrubarem bem a safra nesta próxima... É quinta-feira o relatório do USDA, né, Vlamir? Eu acho que quinta ou sexta agora, já não estou lembrado exatamente, é dia 9, né? Dia 9 acho que é sexta-feira. Sexta-feira. A questão é o seguinte, Sérgio, o que a gente tem que clarear para o produtor aí? Essas perdas desses últimos dias aí, que está aparecendo hoje em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e até Pontes do Paraná, isso aí certamente o USDA não vai colocar. Isso aí, o USDA, ele é conservador, ele vai trazer dados aí de 2, 3 semanas para trás. Então, o que ele pode trazer? Uma safra brasileira de 150, 152 milhões de toneladas. Não acredito que ele vai vir abaixo de 150 já nesse relatório, Sérgio. Porque eles são conservadores, vão reduzindo aos poucos. Da Argentina, há a possibilidade até que nem reduza nada. Mas o que ele deveria fazer? Reduzir mais a safra brasileira, reduzir um pouquinho da Argentina. Mas ele vai reduzir, sim, a nossa, mas não é certo que vai reduzir como a gente espera. Eu acredito que vai reduzir menos, vai ser aquele relatório que todo mundo... o USDA está querendo que a cotação caia mais, porque é um órgão conservador, né? Ele demora para tomar os números que o mercado acredita que seja. Na Argentina também ele não deve reduzir muita coisa por lá, porque ainda tem muita coisa para acontecer na Argentina. A safra ainda está no começo. O próprio Sérgio Aquiles Belotto, aqui no oeste de São Paulo, né, no interior de São Paulo, diz que as primeiras colheitas de 25 por hectare, segundo ele, né, tem que subir o preço da safra, e essa safra deve ser de 135 milhões de toneladas. Ele está fazendo a projeção aqui, enfim, né, são as mais variadas opiniões nesse sentido, né? O Daniel Rost diz, falando sobre as temperaturas elevadas, né, falando sobre a questão da estiagem, o Marco Antônio Locatelli também, enfim, exatamente isso. Mas é bom ressaltar, como você mesmo disse, de que esse relatório não vai trazer essa situação, né, da estiagem desses últimos dias, tanto na Argentina quanto aqui no Brasil. E aí vai coincidir com o feriado lá na China. O mercado vai parar, por dizer assim, só vai ter uma movimentação técnica? Como é que vai se comportar o mercado como um todo nessa próxima semana com esse feriadão chinês, o Brandalize? Olha, Sérgio, Chicago segue, né? Aqui no Brasil também para até na quarta, praticamente quinta-feira, né? Por causa do carnaval, né? Então a semana que vem é morta por aqui também. Mas Chicago segue, mas o movimento de Chicago é quase tudo, tudo eletrônico, né, Sérgio? Ele segue num ritmo menor, né? Porque não tem agressividade, né? Não vai ter agressividade de compra de físico, não vamos ter a presença do chinês comprando praticamente nas regiões exportadoras, por isso que é uma semana de calmaria, normalmente é uma semana de muita calmaria, né?
não só no setor da soja, milho, do agro, mas é uma semana de calmaria meio geral, porque o feriado de ano lunar não é só na China, né? Na Tailândia, outros países da Ásia também tem segue esse ano lunar e tem o feriadão deles lá. Bom, e de alguma forma a situação climática é bem adversa, né? Totalmente diferente em várias regiões, enquanto que o sul, em algumas regiões, ainda já tem registro de chuvas, né? Outras ainda continua a ausência, esperando algumas precipitações depois de 15 até 2 semanas praticamente sem chuva, né? Essa condição se faz presente aqui no Brasil, infelizmente, né? Chuva para alguns, seca para outros, mas de qualquer forma, enquanto isso, o trabalho no campo não para, né? Mostrar exatamente esse trabalho de dessecação feito lá pelo João da Silva, que mandou para a gente aqui um vídeo, viu, João? O Brandalize, lá de Rio Brilhante, mostrando que a soja está próxima da dessecação. Dá uma olhadinha nesse vídeo, solta pra gente, Gleidson, enquanto na sequência o Brandalize vai comentar. Bom dia, João Batista, tempo e dinheiro, notícias agrícolas, estamos sempre na escuta por cá. João da Silva, Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Estamos aí fazendo a dessecação, a colheita da soja 2023, 2024. A boca está escura, o calor é forte, mas estamos na luta. Um abraço, produção nossa aqui em Rio Brilhante, 35, 40 sacas por hectare. Não fecha as contas, mas é a luta. É, exatamente isso, não fecha a conta, 35 a 40 no MS, e infelizmente para muita gente não vai fechar mesmo, não, Brandalize? Sérgio, nessa condição aí que nem as lavouras que estão entrando em colheita agora, o dessecando agora, com as lavouras que foram afetadas pelo clima, né? Então, ela vai ter produtividade bem menor e para grande parte dos produtores não fecha a conta mesmo, né, Sérgio? Isso é a verdade. Mas esse é o nosso negócio, né? É o meu negócio, né? Eu também estou nessa situação. As minhas contas também ficam nessa situação. Nós tivemos o privilégio de ter um pouco mais de chuvas. Mas o fato é o seguinte, Sérgio, é um ano bem difícil para o produtor, é um ano que o produtor vai ter que avaliar bem para ser reposicionado nas negociações, para não cometer mais erros no futuro, né? Como para perder oportunidades de fazer fechamentos futuros, de fazer trocas futuras, quando a relação de troca está boa, né, Sérgio? Porque hoje, se você colher 40 sacos por hectare e você for um arrendatário, você não vai ficar metade da tua despesa fora. Você vai ter um estrago na tua finança, né? Então, é por isso que o produtor tem que ver essas condições de clima dos próximos plantios, como apontava o Gazola, né, que vinha aquela condição lá de que vai vir um pouco de chuva, depois vai cortar, e daí você perde a melhor semente. O produtor aí nos próximos vai ter que acompanhar um pouco mais as indicações técnicas, né, Sérgio? Porque o clima ele se comportou mais ou menos como estava dentro das previsões, né? Veio a primeira chuva, daí cortou as chuvas, e aí foi um estrago, né? E o estrago, pelo menos uns 20% a 25% das lavouras do Brasil foram muito prejudicadas. Agora nós vamos ter para frente algumas lavouras melhores, mas tem uma fatia grande do bolo que foi muito prejudicado. Bom, tanto é que na questão da relação das trocas, né? Antes de falar sobre isso, né, aprofundar um pouquinho, inclusive foi destaque do Notícias Agrícolas, né? Tem mais um vídeo, dá uma olhadinha nesse vídeo em Ipiranga do Sul, que mostra exatamente essa situação, né? Ninguém está negando que realmente o calor está trazendo problemas e a gente tem registrado isso daqui, o produtor tem sentido na pele e no bolso, né? Olha só a Ipiranga do Sul, Alex Inocente, mostrando o solo achado pelo calor e pelo sol, tá aí a prova. Mostra aí, Gleidson. A situação hoje, dia 5, a última chuva foi dia 18, que deu 265 milímetros num dia, aí levou um pouco da palhada embora, levou soja embora, e dá uma olhada agora aí os rachos como é que estão da terra, é de não acreditar, no ano de super El Niño, estamos nessa situação aqui, ó, só uma olhada nisso aí, ó. Que barbaridade.
Passar uma olhada nisso aqui. Tem lógica isso aqui. O rachado, o calor, né? Veio a chuva antes, até mesmo em excesso, e agora a falta de chuva, né? Mostrando exatamente o que vem pela frente nesse relatório. Os prejuízos, não tem como fugir, não, Dandão. Tem que torcer que venha a chuva para ele aí, porque a planta ainda está pequenininha ali, parece, mas ainda dá tempo dela recuperar um pouco o fôlego. Certamente a produtividade se perde sempre quando tem estresse, né? Então, nunca é uma planta que vai ter a condição perfeita, mas se aí tiver as chuvas, ainda ele consegue recuperar uma boa parte do potencial dela. Esse solo rachado é uma coisa muito comum que a gente vê nos Estados Unidos, né? Quando fica alguns dias secos de calor nos Estados Unidos, que tem um solo de alto volume de argila, ele provoca essas rachaduras aí. Esse aí, pelo que está mostrando, é no Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul, né? Sim. Ipiranga do Sul. Bom, agora o destaque se antecipou, né, essa questão das relações de troca, né, barter, enfim, outras operações, né? O destaque do Notícias Agrícolas mostrando exatamente isso, né, sobre fertilizante, né, queda no KCI, alta forte da ureia, traz um alerta nas relações de troca para o produtor no Brasil. É esse alerta que você traz, né, Brandalize, mostrando exatamente que a relação de troca tem que ser muito bem pensada agora, muito bem programada, né? Para quem não programou, né, durante o período que os preços estavam mais elevados. Exatamente, Sérgio. O produtor tem que começar a olhar para frente, né? Porque a nova safra vai ser plantada também, né? Então, nesse momento a gente está vendo aí que nem o potássio, né? O cloreto de potássio aí, com queda, valores bem mais atrativos. Então, o produtor faz relação de troca, vê a viabilidade, se for interessante para ele, se posiciona. E a gente já vinha comentando com relação à ureia, aí, a ureia é função da escassez de gás aí no mercado global, principalmente a Rússia é o maior exportador e maior produtor de ureia do mundo, né? E onde que tem a ureia mais barata, também está puxando os valores por lá. E em função da demanda grande de gás aí para aquecimento. Então, automaticamente, produção de ureia menor, oferta menor, mercado pressionado. O pessoal que mexe com fertilizantes aí me comentou que só em janeiro subiu mais de 20% o valor da ureia. Em alguns casos, 25%. E ainda está subindo agora em fevereiro. Então, e temos que lembrar, Sérgio, que agora começa a corrida de demanda dos fertilizantes ali no hemisfério norte, né? Porque passando o inverno, terminando o mês de fevereiro, a tendência é o inverno ir embora. E daí se o produtor vai se preparar aí para plantar, março, abril, maio, ele planta até junho. E aí vai demandar muito cloreto de potássio, muita ureia, muito fosfato. E aí talvez a relação de troca do produtor comece a apertar mais. O produtor tem que olhar esse momento aí com muita calma, não só olhar o preço baixo da soja, mas olhar os insumos para frente, né? Porque talvez lá na frente vai pagar mais caro pelos insumos, porque a demanda no hemisfério norte vai crescer, vai ter uma demanda grande, e depois já vai ter que comprar de qualquer maneira também, né? Não tem jeito. Bom, vamos aproveitar, vamos falar sobre milho também, mas antes eu sei que você já está pilotando uma motinha aí por Curitiba ou não? Quem gosta de motinha é o João que gosta da motinha aí. Ele que vai entregar as motinhas lá da lavoura, lá no Mato Grosso. E eu não sei... A entrega vai ser feita por ele? A minha moto que eu piloto é 4 patas. É aquela que vai uma cela em cima. Aquela eu piloto. Então tá bom, vamos aproveitar e falar sobre a moto da sorte da UPL Lavoro. Vamos lá, Gleidson. Quer ganhar uma moto CRF zerinho? Entre na Lavoro, compre produtos da UPL e concorra a uma moto Honda CRF. Promoção da UPL nas lojas da Lavoro Norte. Compras acima de R$10 mil vale um cupom para você concorrer a uma moto zerinho. Produtor, que tal fazer a inspeção da sua lavoura numa moto CRF como esta? Participe da campanha Moto na Sorte da UPL nas lojas Lavoro Norte. Comprou, foi sorteado, levou. Moto na Sorte da UPL Lavoro. Vamos aproveitar, vamos direto antes. Diga. Só para completar aí,
Até parece, eu brinquei, eu não piloto moto mesmo, não tenho nem carteira de moto, mas a moto é um negócio muito espetacular. Eu vejo lá no interior, ali na minha propriedade, meus funcionários têm moto, eu circulo por lá, a gente está enroscando em moto toda hora. A moto faz um trabalho importante hoje em dia para você vistoriar a lavoura, tudo é muito prático essa. E ainda mais uma motinho dessa aí, uma ferramenta muito importante para uma propriedade rural. Não tenho propriedade rural, mas eu gostaria de ter uma dessa também, viu, Brandalize? Não sei se eu posso concorrer, mas enfim. Entra nos insumos, compra insumos lá da lavoura. Exatamente isso. Bom, vamos aproveitar e falar do milho. Vamos às cotações do milho na Bolsa de Chicago, também na B3. Milho recua nesse momento. Março a $4 39,25. Maio, $4 51,25. Julho, $4 60,50, setembro 4,67,50. Milho recua na Bolsa de Chicago, lá na B3, milho base Campinas sobe. Aliás, só foi apertar o botão, recua nesse momento, março a R$ 65,15, 0,53 de queda. Para o maio, 0,53 de queda, R$ 65,15. Julho, R$ 65,00. E setembro, milho base Campinas a R$ 64,63. Como é que está esse mercado do milho, Brandalize? Olha, Sérgio, esse B3 aí, só para dar uma ideia, o 65 está com um bom número nesse momento, né? Porque nós estamos ganhando ritmo de colheita. Agora, nas próximas 2, 3 semanas, vamos ter uma colheita ganhando forças aqui, principalmente no sul e sudeste, que é a safra de verão. E o produtor segue plantando a safrinha, né? Então, por enquanto, para o milho não tem nenhum obstáculo, nenhum problema. Então, vai ter oferta. O mercado interno começa a dar sinais até mais fracos do que está a própria B3. Mas eu continuo vendo o milho positivo. O milho americano está na negativa aí nesse momento técnico, né? Porque tem muita gente vendendo milho e comprando soja hoje lá como forma de papel, né? Então, isso é uma troca de posições. Isso traz aí uma leve pressão. Ele acabou perdendo 4,40 no spot de suporte, porque ele também está na defensiva aí por causa do relatório, do uso que vem na sexta-feira. Grandes expectativas para que o estoque americano ele venha maior aí no relatório de oferta e demanda, e também o estoque mundial. Por enquanto, essas especulações. Por isso que hoje está em leve queda também em Chicago, justamente porque o mercado está com apostas, vamos dizer assim, Sérgio, que o USDA vai trazer um quadro mais folgado de estoques aí, americanos e mundiais, e por isso que o Chicago levemente em queda, e a B3 trabalhou de manhã toda aí positiva, e agora o pessoal está fazendo lucros com ela, mas 65 considera um bom número aí para ela nesse momento, Sérgio. Bom, em plena safra, quer dizer que é um bom número, um bom valor. B3 já está sinalizando isso. Agora, mercado físico, os preços estão bons, favoráveis, inclusive em relação de troca também, né? Hoje o mercado de Porto também melhorou, né, Sérgio? Por causa da situação, do ambiente em si, né? O prêmio tanto da soja quanto do milho melhoraram. Mas o Porto hoje ele paga 57,50 a 58 em Paranaguá, 58,50 a 59 em São Francisco, Santa Catarina, e 59 a 59,50 no Porto Santos. Segue o comprador, mas é só tudo posição para agosto em diante. Posição curta, comprador não está no mercado mais, só segue embarcando o contrato e alegam que os navios que vai carregar agora em fevereiro até o começo de março, depois é só soja que embarca, eles já estariam cobertos, Sérgio. Daí não está tendo muita pressão para novos negócios nos portos. No momento o que está sendo colhido está sendo entregue esse milho em armazéns de cooperativas a fixar ou em armazéns aí das indústrias de ração, também a maior parte é a fixar. Não está tendo muita pressão de negócio novo com milho aí no interior de produtor, Sérgio. Bom, é só para poder finalizar a questão do milho, o Davi da Luz já está me cutucando aqui, falou, olha o tempo, olha o relógio, está correndo o relógio, o tempo é dinheiro. Vamos lá. Tem o Emerson Pérez, que mostra a possibilidade de fazer safrinha do Sul, lá do Rio Grande do Sul, 2 safras, graças à técnica do suco camaleão, isso lá em Camaquã, a técnica que mantém o solo úmido. Dá uma olhadinha nesse vídeo do Emerson Pérez. João, então aqui a gente está tentando fazer as 2 safras de milho no Rio Grande do Sul, aqui, como é feito no Brasil Central. Através do suco camaleão, a gente consegue plantar em agosto, para colher em janeiro e plantar o milho safrinha como a gente fez aqui. Ó. Tá?
Essa é uma inovação que a gente está tentando trazer aí, viabilizada pelo suco camalhão. Brandalize, uma alternativa também, né? Isso é uma possibilidade de ter a umidade no solo, manter para outras culturas além da soja e do milho também, né? Sérgio, essa região aí de Camaquã é a região tradicional de arroz, né? De arroz irrigado. Então, ele está fazendo essa tecnologia de camaleão, né? Porque são regiões que têm uma facilidade de encharcamento, uma facilidade de inundação. E é uma técnica boa, é uma técnica muito boa. Então, eu acho que está dando certo aí para os produtores, e colher 2 safras no Rio Grande do Sul, nesse caso, é muito bom. Eu acredito que talvez depois do milho, ainda ele poderia quase entrar com uma 3ª safra aí, se tivesse condição de plantar uma cultura de inverno aí, uma pastagem, né, Sérgio, para colocar um gado. Então, é o produtor aí buscando alternativas aí para sair da situação de crise, né? Tá certo. Bom, o trigo, vamos dar uma olhadinha na cotação do trigo lá na Bolsa de Chicago. Gleidson, tem as cotações para poder finalizar? Está aí. Alta também, $5,92,50 março. Maio, $6 mais 1,75. Julho, 6,5,50. E setembro, $6,15,75. Alta moderada para o trigo, como é que está, ou estão os preços do trigo nesse momento? Olha, Sérgio, trigo está na calmaria lá fora e aqui dentro praticamente parado ainda, porque os moinhos atuaram um pouco nesse começo de ano. Aí, o mês de janeiro foi muito fraco de negócio com trigo. Agora, em fevereiro, normalmente depois do carnaval, os moinhos voltam às compras. Aí o mercado agita um pouquinho mais. Então se espera que depois do carnaval tenha mais negócio, porque até agora quase não andou nada de trigo, e o que a gente está vendo em movimento de trigo é alguns negócios de trigo. O trigo chuvado, o trigo ração, vamos dizer assim, pH baixo, que está saindo na exportação, principalmente no Porto Rio Grande. Mas, no geral, o trigo interno está bem calmo, e Chicago está nessa estabilidade perto dos $6 aí, porque hoje quem embarca mais trigo na exportação nessa época do ano seria o trigo americano, e sai pelo Golfo do México, sai pelo Golfo do México vindo pelo Canal do Panamá para ir para a Ásia. E nesse momento tem dificuldade de passar por ali, o frete está caro, então ele acaba segurando um pouco a pressão e as cotações lá em Chicago. E os russos aproveitaram o último ano aí, venderam muito trigo cedo, em função da desvalorização do rublo russo, e automaticamente inundaram o mercado com trigo no ano passado. Eles tiveram uma boa safra e deixaram o mercado aí, o trigo andava lá perto dos $7 e agora veio trabalhar nos $6. Mas agora já não tem muito mais trigo lá na Rússia, e agora a nova safra vai depender do clima deles lá. Vamos ver se eles vão conseguir também ter uma super safra de novo, que nem tiveram no passado, né? Isso é relativo, num ano que o clima está bem irregular, né? As temperaturas estão polares lá na Rússia, hoje variando de 10 a 20 graus abaixo de zero. Só com muito café mesmo para poder tentar, ou muita vodka para poder tentar segurar uma situação dessa. Vodka com amendoim. Também. Com amendoim? Vodka com amendoim? Eles tomam vodka com amendoim, para não ficar bêbado. Eles conseguem tomar uma garrafa e meia de vodka e meio quilo de amendoim que eles comem. E não derruba ninguém, né? Mas é isso aí. Branda, abraço para você. Até mais, Sérgio. Até amanhã. Obrigado, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gleidson, vamos aproveitar, vamos falar ainda, já que nós temos ainda a participação do Dr. Semente, Dr. Alexandre Gazola, que daqui a pouquinho o Maurício Bellinello, inclusive, comenta conosco o que está acontecendo no mercado de commodities. Enquanto a gente faz o contato com o Maurício Bellinello, vamos dar uma olhadinha o que registrou o Dr. Semente, Alexandre Gazola, lá no Brasil Central, lá em Goiás, né, que mostra exatamente sobre a soja que ele vê, que está registrando, que está vindo em excelente qualidade, né? Uma soja excelente lá em Goiás. Olha só o registro que o Dr. Gazola fez aqui para o Tempo e Dinheiro lá em Goiás. Dá uma olhadinha. Olá, João e amigos do Tempo e Dinheiro. Estamos aqui próximo a Goiânia, Estrada de Ferro, grande região no entorno de Goiânia, mostrando as lavouras. Aqui é uma área de sequeiro, condições muito boas aqui das lavouras. E
região vem colhendo bem. Pivôs aí, superando a marca de 100 sacas. E sequeiro aí, primeiro plantio foi um pouco prejudicado pela seca. E o segundo plantio, que foi ali em meados de outubro, já numa condição melhor de clima e lavouras aí mais bem estabelecidas, chegando na faixa de 80 sacas. Bem, boas lavouras. Um bom manejo de pragas, um bom manejo de doenças consegue entregar um bom potencial. Essa área estamos olhando, está na iminência aí, próximos dias de entrar com dessecação. O que impressiona, né, Gleidson, e quem está nos acompanhando, na hora que o Dr. Gazola mostra, né, essa soja lá em Goiás, né, que próxima da dessecação vem em excelente qualidade, aliás, em excelentes condições, né, o céu encoberto, né, chuva a qualquer momento lá no estado de Goiás, é o que está sendo registrado nessas últimas horas em algumas regiões, né, o céu bem encoberto, carregado, mostrando que vem chuva e chuva pesada por lá. Aliás, ainda em Goiás, dessa vez lá em Rio Verde, o Dr. Alexandre Gazola mostrou mais uma vez as lavouras que ele registrou por lá. Vamos dar uma olhadinha também lá direto de Rio Verde, professor Alexandre Gazola. Gleidson. Boa tarde, João. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Estamos ausentes nos últimos dias aí, que estamos viajando aí por várias regiões, levando aí informações pontuais aí, tanto de estabelecimento de milho quanto de colheita e dessecação em áreas de soja, né? Porque a gente observa, eu estou hoje aqui em Rio Verde, Goiás, no entorno de Rio Verde, num dia de campo, a gente observa as lavouras, nós temos diferentes padrões aí ao longo das datas de plantio. Os primeiros plantios realmente sofreram muito, mas a partir do segundo, da terceira janela de chuva, tendeu a normalizar, né? Tem uma região que tem muito pivô, né? As áreas de pivô produzindo bem, tendo altos tetos produtivos, e as áreas de sequeiro tendo algumas dificuldades, principalmente nos primeiros plantios, né? Realmente tendo uma produtividade menor, né? Que tende a normalizar um pouco nessas áreas mais avançadas, né? Mas temos sim lavouras boas e temos sim lavouras ruins, né? Está muito ligado a cada realidade, né? Nesse deslocamento pelas diferentes regiões do Goiás, a gente vê já muitas lavouras de milho estabelecidas já, né? Temos milho aí com mais de um palmo já de altura ou 30 centímetros aí, lavouras muito bem estabelecidas nesse cenário. Estamos tendo bastante chuvas nesse período, né? Que desafia a colheita da soja e desafia o estabelecimento do milho, né? Então, o que a gente traz para o produtor? Tenha cautela, faça as últimas aplicações, associe a dessecação com o manejo de pragas para ter a ponte de proteção para o milho, né? Então, para essa lavoura de milho ter uma boa plantabilidade, né? Seguir os preceitos do plantio e ter uma boa condição inicial de estabelecimento. Obrigado, pessoal. Voltamos aí amanhã. Isso aí, doutor Alexandre Gazola conosco, dessecação e manejo de pragas, nessa situação que a gente tem acompanhado, principalmente no estado de Goiás. A soja e o milho que vem por aí. Soja em ponto de dessecação também lá no Brasil Central. Bom, nós vamos agora falar sobre o mercado. Né? Vamos falar sobre o mercado de commodities, saber o que acontece com o mercado de soja, né? O que vai acontecer na próxima semana, se é que acontece ou não alguma modificação muito grande no mercado de commodities com um feriadão lá na China. Vamos ao mercado de commodities, que o Maurício Bellinello já está conosco na sequência mercado de commodities. Maurício, boa tarde, como vai? Tudo bem? Fala, Braga, boa tarde a todos. Como sempre, o nosso João Batista Olive pergunta para você, tem uma novidade no mercado? Você vai repetir exatamente o que você repetiu nesses últimos dias. Nenhuma grande movimentação, nenhuma grande novidade, né? Feriadão na semana que vem. Será que isso já não influencia? Não é uma grande movimentação, expectativa para o mercado? Não. Lá na China? Então, Braga, a gente tem dois feriados. Um no Brasil, né? O Carnaval no Brasil, Brasil grande produtor, grande vendedor.
de commodities, e na China, a partir do dia 10, mais 10 dias parados do feriado lunar, né, do Ano Novo Chinês. Então, assim, o que eu acho não tem grande novidade frente àquilo que eu já comentei nas últimas 2 semanas. Por enquanto, eu ainda mantenho que a indicação de fato é que o fundo da soja está com muita cara de ter, se não chegou, está perto, né? E o que eu acho que vai ter de grande mudança é nos próximos dias o discurso de muita gente que pregou o apocalipse. É exatamente isso. Hoje nós vimos a soja pelo menos voltar ao patamar dos 12. Será que isso já é um sinalzinho ou não? Então, eu até comentei na semana retrasada e na semana passada que eu já estou com posições abertas a favor da alta nos 12, né? No 12 raso, 12,02, 12,25, olhando para 13, acima de 13, né? 13, 13,50, lá para maio. Né? Porque, de novo, a safra brasileira vem, quebrada ou não quebrada já não é muito uma novidade da situação como um todo. Então, a partir de agora, a gente vai se encaminhar para os finalmente da nossa safra. Não teremos em breve nova soja vindo para o mercado, obviamente, depois da nossa chegando. E a realidade se impõe, que não é a realidade da retórica, do discurso, de gente que sabe falar muito, mas dinheiro mesmo no jogo raramente tem, né? E, portanto, eu acredito que a gente tem agora nesse horizonte de preços, e olhando inclusive, viu, Braga, até para deixar bem claro, não é a minha opinião. Os contratos mais longos, por exemplo, como o contrato novembro, que é o da safra brasileira, está em 11,80, que inclusive é um preço que ele está brigando há muito tempo, é a mínima do contrato de novembro, né? Lembrando, só para deixar claro, o contrato de novembro ele só chegou a 13, ele nunca foi até os 14, então olha que interessante, lá quando o nosso contrato estava 14,20, o contrato de novembro estava 13, $1,20 abaixo. Agora que o nosso contrato está 12,10, ele está 11,80. A distância entre o contrato novembro e o contrato maio encurtou muito. Isso é um bom sinal? É, porque indica que a pressão de queda à frente, com a chegada da safra americana, não é mais tão grande quanto era antes da nossa safra chegar. Então, eu ainda mantenho que, do meu ponto de vista, e de novo, não é um ponto de vista de blá, 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 me posicionei com o meu dinheiro e me posicionei em posições através dos meus clientes, onde a gente agora vai explorar, já estamos explorando o que eu digo que é a saideira da nossa safra, o Braga, que são posições especulativas a favor da alta para engordar, ou seja, tirar, mas se tudo acontecer conforme a gente espera, tirar mais uma gordurinha para aumentar ainda mais o preço final da saca dos meus clientes. Só para poder finalizar e esclarecer, né? Maurício Bellinello, os clientes do Maurício Bellinello já estão trabalhando, se posicionando por uma alta. E a partir de que vencimento na Bolsa de Chicago, só para poder deixar claro aqui? Maio e julho, a gente está trabalhando com os dois, Braga, porque aí depende, obviamente, de quando o cliente ou quando o operador vai colher a soja dele, né? Então, lembrando, o contrato maio, as opções vencem em abril, e o contrato julho, as opções vencem em junho. Então, a gente está trabalhando com esse horizonte agora. Eu espero, lembrando também, né? O contrato de Chicago, Braga, ele é o contrato da soja dos Estados Unidos. E, portanto, nesse momento, os Estados Unidos estão em entre-safra. E historicamente aconteceu nos últimos 60 anos, na média dos comportamentos, o que a gente chama de sazonalidade de alta. Ou seja, o bushel, eu espero que tenha um movimento de alta. Maurício, você espera uma revolução nos preços? De jeito nenhum, até porque com quebra ou sem quebra, a safra brasileira vem grande, né? Então, portanto, teremos muita soja no mercado agora. E, de novo, na safra dos Estados Unidos, que vem em novembro, a não ser que alguma coisa muito fora do radar aconteça, também se prevê novamente uma safra cheia para os Estados Unidos esse ano e, portanto, na minha opinião, o preço tem chance de subir sim, mas eu pessoalmente não espero que volte para os 14, 14,20 não. E de alguma forma isso tudo está sendo abordado nessa nova turma, né, que já tem aí as inscrições encerradas. Dá tempo ainda de fazer alguma inscrição ou não? Como é que estão as turmas agora, as pessoas interessadas nessa nova fase do curso de Introdução ao Mercado de Commodities? Não, já encerramos as inscrições, viu, Braga? Hoje à noite a aula da 15ª turma, mais de uma centena de alunos vai estar com a gente, uma centena de agricultores, né, vão estar com a gente, para não mais ficar nesse sofrimento que a gente vê todo dia, pessoas reclamando de preço, disso, daquilo, da chuva, da China, do Biden, e a safra vem, e no final das contas, tirando todo o discurso, toda a conversa, o bolso do agricultor
literalmente perde. Nesse ano, Braga, nas contas que a gente fez, e é um número muito, muito triste de dizer, mas na nossa conta desse ano, o potencial máximo que o agricultor poderia ter tirado através de travas ou defesas de preço ou de hedge, em algumas áreas chegou a R$ 38 por saca, né, a mais, independente de quanto pegou. Claro que esse é um número ideal, a maioria dos meus clientes tirou 18, 16, 20, 14, mas a maioria ficou perto de R$ 18 a mais. Então, assim, a ideia nesse curso, que é um curso de introdução, é os agricultores serem apresentados para essas estratégias que estão aí há mais de um século e que no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem todo ano que tomar muita pedrada para conseguir fazer as pessoas nos ouvirem um pouco mais. Mas, de novo, né, Braga? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Bom, o pessoal que já se inscreveu já sabe, já recebeu o comunicado, já tem a confirmação. Que horas vai ser essa aula ao vivo para o pessoal que está inscrito? Será às 7 horas da noite, horário de Brasília. Eu sempre começo uns 20 minutinhos antes, boto uma música lá para o pessoal ouvir lá. É hoje, primeira aula de tirar dúvidas dessa 15ª turma. João Batista Olive e eu, durante 2 horas, tirando todas as dúvidas. A primeira aula de 3 aulas ao vivo, Braga. É isso. A gente vai começar, de novo, essa safra infelizmente passou, mas chega, vem a safrinha aí, vem a safra de verão do ano que vem. É isso, Braga. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. É isso aí. Boa aula para você. João Batista Olive vai estar presente. Uma centena de produtores que realmente não querem deixar o dinheiro na mesa para os outros, né? Que sabem a importância, vão saber e têm a expectativa de mostrar esses caminhos, né? Caminho das pedras, né? Para superar essas pedras no meio do caminho. Maurício, um abraço para você. Grande abraço, Braga. Uma ótima tarde a todos. Até mais. Bom, ainda falando sobre dinheiro, né? Falando sobre questões voltadas a garantir, né, que o dinheiro do teu trabalho, do teu suor, fique no bolso, fique para a família, faça um investimento correto, não perca ou não tenha prejuízos. Nós temos também as dicas do Giovanni Lorenzoni, que tem o bloco falando sobre agrofinanças. Vamos lá, Gleidson, agrofinanças com Giovanni Lorenzoni ao vivo. Giovanni, boa tarde. Como vai? Tudo bem? Boa tarde a todos que nos acompanham. Depois da aulinha do Belinello, vamos continuar falando de dinheiro um pouquinho, porque o produtor precisa se proteger. E hoje vamos falar do FIAGRO, que são os fundos de investimento em cadeias agroindustriais, ou simplesmente fundo de investimento no agronegócio. Vamos fazer um alerta e uma sugestão, vamos chamar assim, tá? Né, Braga? A gente não pode brigar com a notícia. Por mais que queiramos o bem e o melhor para o agronegócio, temos que ficar um pouco alertas com alguns fiagros aí, tá? Depois de um ano difícil, 2023, um ano também desafiador, 2024, algumas RJs e uma contaminação em alguns CRAs, né, que são as células de recebíveis do agronegócio, que dão lastro aos fiagros. Pois bem, há os alertas aí dos analistas começarem a analisar o risco de algumas inadimplências, porque o fiagro nada mais é do que uma emissão de dívida, né, que depois o emissor direto, como, por exemplo, uma cooperativa ou um banco que faz a gestão para um emissor, utiliza isso para o agronegócio. Pois bem, esse é um ponto. O segundo ponto é que vamos falar da vantagem, viu, Sérgio? E qual é? A vantagem é que os fiagros, em primeiro lugar, pagam mais de 10% ao ano, ou seja, acima da inflação. E acima da Selic, portanto, né, que vai bater provavelmente em 9% a taxa de juros ao final de 2024. E também a maioria dos fiagros tem liquidez, melhor dizendo, tem dividendos repassados aos cotistas mensalmente, ok? Então nós vamos ver na tela aqui agora uma expectativa dos fiagros que vão pagar
dividendos agora em fevereiro. Ou seja, se a gente olhar todos esses códigos aí e ao lado o nome da instituição, vamos começar ali pelo primeiro, da ZQuest, ou seja, vai pagar uma cota de um valor de 0,12 centavos por cota e um dividendo de 1,28. Abaixo temos o Fiagro do Banco do Brasil, que vai pagar 0,95 e representando um dividendo de 1,05%. Pois bem, Sérgio, se a gente olhar todos esses valores aí de dividendos, né? Essa duas letrinhas, DY, somado todos os meses, portanto, passa bastante de 10%. Tem Fiagros a 14% ao ano. Pois bem, e outra vantagem, sem a gente esquecer do alerta que fizemos, a outra vantagem é que os Fiagros, quando um fundo possui mais de 50 cotistas, há isenção de imposto de renda, que esse é o pulo do gato junto com essa distribuição mensal de dividendos. Sérgio, voltamos com você. Obrigado pelas dicas, Giovanni. Até uma próxima. Em breve a gente conversa com mais tempo, detalhes, né, a respeito do que acontece nessas possibilidades de investimentos, né, no agrofinanças. Um abraço para você. Até mais. Bom, aproveitando, antes do mercado do boi gordo, da Vida Luz, Gleidson, vamos lá, vamos aproveitar. Nós temos sempre aquelas informações e uma participação efetiva dos produtores aqui no Tempo e Dinheiro. Nós vamos ao momento futuro, porque tem vários detalhes, a participação de sucessores, não herdeiros, né? Sucessores nas propriedades rurais, nos negócios ou na fabricação, na produção de comida, nem de alimentos, né? Na produção de comidas. Vamos lá, momento futuro. Vamos dar uma olhadinha primeiro nesse vídeo, viu, Gleidson? Que foi encaminhado aqui pelo Joaquim Pinheiro Filho, os netos dele, lá em Borrazópolis. Dá uma olhadinha, solta pra gente. Fala oi aqui. Oi. Oi, cara de boi. Esse aí tá aí o neto Joaquim Pinheiro Filho, lá de Borrazópolis. Também tem o Vitor, que é o filho do Ildefonso Alzec, lá de Doutor Camargo. Olha só o que ele está relatando pra gente. Aí, ó, dia 4 de fevereiro, surge na situação. Ó, umas bajinhas brincas, esse aqui já secou, que nasceu primeiro, o outro tá verdão aqui, ó. E o outro já tá aqui, ó. Tem que dessecar, porque ali ele já tá abrindo também, ó. Então tem que dessecar, aí, ó. Soja estressado, nascido em 2 vezes, ano irregular. É isso que acontece. Aí um tá verde, outro tá seco e o outro tá ali estralando. E lá tá lá dessecado também, porque senão começa a abrir as baixas. E se não dessecar, vai o verde junto, muita impureza. Era possível? Sei, né? Onde você tá indo? Aonde? Pegar água, que serve, né? Pegar água pra fazer o quê? Pra fazer o quê com a água? Beber, né? Ah, beber, passar veneno ali, dessecar a soja, que não morre. Ah! É, o sol estragou ele, agora tem que dessecar, senão não acaba de chegar pra colher. Graças a Deus. Você vai arrancar de mão pra secar. Isso daí é tua terra? É nossa. Olha só, esse é o filho do Ildefonso Alzec, lá do Vitor, né, de Doutor Camargo. Tem a família Guarnieri também, uma foto aí, vou mostrar essa informação. Aí que tá aí, na família do Guarnieri, tá aí o filho Henrique, né, aqui do lado direito da tela. Tem o neto Pedro Henrique e o sobrinho João Pedro. Portanto, tá aí a família Guarnieri. E por fim, um vídeo, viu, Gleidson? Que na sequência a gente fala sobre o mercado do boi gordo. A Fazenda Triunfo em Carmo do Rio Claro, Minas Gerais, o Reginaldo Teles é o tio, o pai é o Márcio Leles e o menino o Arthur Leles. Mostra esse vídeo pra gente. Boa tarde, João Batista. Nós tá aqui colhendo soja com meu tio. Fazenda Triunfo. Boa.
Vamos às cotações, portanto, depois no momento futuro, nós vamos agora às informações da pecuária. Vamos lá, Gleison. Bom, o mercado da B3 lá hoje apresenta queda em todas as posições. Boi gordo de fevereiro a 238,95, o março a 234,10, o abril a 231,80, o maio 232,60. Boi gordo recua na B3, o indicador ontem 239,70, uma queda de 0,21%. Quanto ao mercado físico, nós não temos hoje a apuração ainda da Scott Consultoria, mas eu tenho algumas referências aqui. Por exemplo, houve queda assim na apuração da Scott em 3 praças e uma alta entre 32 delas. Permanece Barretos, Araçatuba no prazo R$ 231,50, no Acre R$ 202 por arroba do boi comum a prazo, Espírito Santo R$ 216,50, Rio de Janeiro R$ 221,50. R$ 221,50 também a cotação na região sul de Goiás. Triângulo Mineiro, R$ 226,50, apresentou variação positiva. Belo Horizonte, R$ 216,50. Norte de Minas, R$ 226,50. Depois você vai ter essas informações, essas cotações ao longo também da programação. Vamos saber do mercado com o Iberville Neto, o que acontece nesta terça-feira. Olá, Iberville. Olá, Braga. Braga, sem novidades no mercado do boi gordo, ele segue com escalas um pouco mais justas ou menos confortáveis do que vinham sendo observadas, mas também o mercado não tem uma pressão de baixa mais contundente. Agora, as atenções se voltam para o escoamento, que tem melhorado um pouco e deve seguir melhor, tanto pelo início de mês como pelo período de carnaval. E as atenções também se voltam para como que o mercado vai se comportar do ponto de vista de negociação de boiadas ali nos próximos dias, na próxima semana. Claro que temos alguns dias dessa semana ainda para acompanhar, mas a próxima semana tende a ser de volume reduzido de boiadas e isso ajuda em um cenário um pouco mais firme para o boi gordo, se o consumo doméstico se confirmar positivo. Tá? Então, sem grandes novidades frente ao que nós vínhamos observando, o que nós trouxemos hoje aqui como uma informação diferente, um número diferente aqui, são as variações nos últimos 12 meses, considerando esse começo de fevereiro para os preços do boi magro e do bezerro. Então, o que nós tivemos entre fevereiro de 2023 e fevereiro de 2024? Uma queda de 16,8% para o preço do boi, para o boi magro uma queda de 16,5% e para o bezerro uma queda de 18,7%. Então, a relação de troca ela continua mais favorável na comparação anual, pensando em bezerro. Vamos acompanhar esse preço do bezerro, que ele que vai ditar aí o destino dessas fêmeas nos próximos meses. Tá? Então, se o preço do bezerro der uma melhorada, uma evoluída nesse primeiro semestre, isso pode retirar um pouco de fêmeas do gancho e colaborar também com o enxugamento da oferta de carne, e, consequentemente, dar algum fôlego para o mercado do boi. Então, seria uma ponderação aqui para os próximos meses. Claro que sempre a gente tem a oferta de final de safra, abril e maio, isso não esperamos que não vá ocorrer, mas o volume geral de oferta nesse primeiro semestre ele vai ser muito relacionado, na nossa visão, à evolução de preços do bezerro. Por hoje é só, um abraço e até a próxima. Obrigado, Iberville. Até uma próxima. E a todos que estiveram conosco, eu lembro que a partir das 15 horas nós temos o clube, entrevistas exclusivas aqui para o Clube de Assinantes. Você que não faz parte do TID, o clube seleto de produtores bem informados, faça parte, vá lá, se inscreva, passe lá, mande uma mensagem no 19 998132915. Seja assinante, portanto, do clube do TID. E outras informações você tem também nos canais oficiais aqui do TID, nas mídias sociais. Também curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça do Tempo e Dinheiro cada vez mais o canal de informações para você que produz alimentos para esse Brasil e para esse mundo. E a todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Continue nos acompanhando, prestigiando e, lógico, daqui a pouco informações com entrevistas exclusivas a partir das 15 horas, horário de Brasília. A todos, meu muito obrigado e até amanhã.